Se a Gabriela não reagir em 48 horas, preparem o coral. Foi assim que o Dr. Ramiro Figueiredo falou no Hospital São Martinho, em São Paulo. Eu trabalhava na portaria da Manso dos Monteiro, nos Jardins, e vi aquele homem que tinha tudo Henrique Monteiro ficar pequeno diante de uma frase. Desde que a esposa morreu no parto, a casa virou um museu luz acesa ciúncio pesado, e uma menininha de 2 anos, Gabriela, que parecia ter desaprendido a sorrir. A nova Bab chegou numa segunda-feira, 6 horas da manhã. Laura Gomes, 23 anos, cabelo preso, roupa simples e um olhar que abraava. Naquele pálcio de Mirmor, ela era a única coisa viva. Entrou no quarto, se ajoelhou, pegou a muda menina e começou a cantar baixinho. Eu juro, o ar mudou. Dona Estela, a ave, nunca gostou. Disse que era mimo, espalhou boato, plantou suspeita. E no dia da chuva, Laura saiu pela porta com uma mala pequena e o coral esvaziado. Sem Laura, a casa voltou a morrer devagar. A febre de Gabriela subiu, a respiral falhou. E o médico contou as horas. Quando parecia tarde demais, Laura voltou. Entrou no leito, encostou a testa na da menina e sussurrou. Eu tá aqui, meu amor. Foi coisa de filme, os monitores acalmaram. A pele perdeu o cinza, a criana apertou o dedo dela. O doutor chamou de milagre. Eu chamo de amor que não desiste. Naquela noite vi Henrique chorar em silêncio no corredor. No Peladoena, pelo que finalmente entendeu, dinheiro compra remédio. Mas, cuidado, devolve vida. E a vida da gente comeou ali no fio de voz de uma Babi que escolheu ficar. No dia seguinte ao milagre, o sol parecia outro na janela do Hospital São Martinho. A pequena Gabriela dormia tranquila, o rostinho corado, enquanto Laura permanecia ao lado da cama, segurando sua mão. O barulho dos monitores que antes assustava agora parecia uma cano de esperana. Quando Henrique Monteiro entrou no quarto, não disse nada. S parou na porta observando a cena. Aquela mulher simples de uniforme surrado tinha feito o que ele, com todo o dinheiro do mundo, não conseguiu. Gabriela, antes mergulhada num ciúncio sem fim, agora sorria dormindo como se sonhasse com algo bom. Ela não teria sobrevivido sem você, disse o médico ainda surpreso. Laura abaixou o olhar emocionada. Eu fiz o que o amor mandou. De volta manso a vida começou a renascer. Os corredores antes frios e vazios foram preenchidos pela risada da menina. Laura contava histrias, ensinava cantigas antigas e aos poucos o coral de Henrique também se abria. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho, almoava com elas, ria de coisas simples. A presena de Laura devolvia algo que muito tempo, ele tinha esquecido paz. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. Dona Estela, a medir Henrique, observava tudo com um incomodo silencioso. Orgulhosa e controladora, não suportava ver o filho se aproximando daquela moa de origem humilde. Essa mulher está se aproveitando de Vox, disse certa noite. Henrique respirou fundo, tentando manter a calma. Miela salvou a minha filha. E agora quer salvar a conta bancária também, retrucou fria. Aquelas palavras doeram. Laura ouviu parte da conversa ao passar pelo corredor e em silêncio guardou a emigoa. Naquela madrugada sentou-se ao lado da cama de Gabriela e ficou olhando a menina dormir. Se for para eu ir embora de novo, que ao menos ela fique bem, pensou com lágrimas escorrendo. No dia seguinte, Henrique percebeu o olhar triste de Laura. Tentou conversar, mas ela desviou apenas sorrindo de leve. Tudo bem, seu Henrique. Mas não estava. Dentro dela, o medo de ser rejeitada de novo comeava a crescer. E foi nesse conflito silencioso que Gabriela correu a tio pai e disse: Papai, a mami do cu, mandou a tia Laura para cuidar da gente. Henrique olhou para a filha, depois para Laura e sentiu o choro sumir. Porque naquele instante ele entendeu que nu era mais que isto de gratido, era amor. Um amor que nasceu da dor, cresceu no cuidado e, mesmo ameaçado, estava decidido a ficar. Naquele dia, Henrique prometeu a si mesmo nunca mais deixaria ninguém afastar Laura da vida deles, porque agora ele sabia era ela quem sustentava o coral da casa. Os dias foram passando,
e a casa dos Monteiro parecia enfim respirar. A risada de Gabriela ecoava pelos corredores e o som dos passos de Henrique parecia mais leve. Pela primeira vez em anos, a Manso dos Jardins deixava de ser apenas bonita, estava viva. Laura se tornara parte da rotina, mas não é isso. Era a alma da casa. Fazia o café, ajudava nas lais da pequena e, quando sobrava tempo, sentava-se no jardim para costurar ou conversar com a menina sobre o cu e as estrelas. Henrique, ao vê-las de longe, sentia algo que há muito tempo não sentia paz e, junto dela, um medo silencioso de perder aquilo tudo. Mas o amor, quando nasce de feridas, costuma vir acompanhado de testes. Dona Estela, apesar de mais contida, continuava desconfiada. Observava Laura com um olhar que misturava orgulho e ressentimento. Até que certa tarde decidiu ir ao quarto da neta. Gabriela Vock gosta tanto assim da sua bab, ela no bab vov. Minha família. A resposta foi um golpe no coral da matriarca. Por mais dura que fosse as palavras da menina, ficaram ecoando. Estela saiu do quarto e foi at o escritrio de Henrique. Filho Vock no percebe, ela est ocupando o lugar da sua mulher. Henrique levantou o olhar firme, mas sem raiva. Ninguém pode ocupar o lugar da Elise. Mas se não fosse a Laura, talvez a Gabriela nem tivesse um lar para chamar de casa. Naquela noite, Laura ouviu parte da conversa e, tomada pela insegurança, pensou em ir embora novamente. Fez as malas em silêncio e deixou uma carta sobre a mesa da cozinha. Mas antes de sair, entrou no quarto de Gabriela e ficou observando a menina dormir. A respirar o leve o sorriso tranquilo, um retrato da vida que ela ajudou a reconstruir. De repente, uma vozinha sonolenta a chamou. Tia Laura Vock vai ficar... Não. Eu sonhei que Vox era minha estrela da sorte. Laura desabou em lágrimas. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão da menina. Eu nunca vou deixar você, meu amor. Na manhã seguinte, quando Henrique encontrou a carta, ela já estava rasgada na lixeira. No jardim viu Laura e Gabriela brincando e pela primeira vez o sol parecia brilhar diferente. Naquele instante ele teve certeza no era e gratido. Era amor. Um amor simples, sincero e inteiro que havia transformado terres corais marcados pela perda em uma nova família. O tempo passou e a vida dos Monteiro finalmente encontrou o equilíbrio que parecia impossível. O amor que antes mal sobrevivia entre paredes frias, agora transbordava. Laura e Henrique haviam se casado em uma cerimônia simples no jardim da Perre Pria Casa, cercados apenas pelos amigos mais próximos pela pequena Gabriela e pela presença silenciosa de Dona Estela, que chorou do início ao fim, talvez por arrependimento, talvez por emou genuna. Desde ento as manhãs na Manso nunca mais foram as mesmas. O som da panela de café, o cheiro do pão assando e a risada das crianas transformaram o que antes era um lar triste num lugar cheio de vida. Gabriela crescia saudvel, curiosa, falante, uma mistura de doura e coragem herdada da mulher que a curou com o coral. Mas o amor, por mais bonito que seja, ainda carrega cicatrizes. Dona Estela, embora mudada, lutava com o pé reprio orgulho. Tentava se aproximar da nora, mas as palavras lhe faltavam. Um dia, enquanto Laura lavava loa na cozinha, ouviu a sogra se aproximar devagar. Laura, eu nunca te pedi desculpas do jeito certo. Laura parou, enxugou as mãos e se virou. A senhora Jotato mostrou no olhar Dona Estela. Às vezes o olhar fala mais do que qualquer desculpa. As duas se abraçaram. Foi um abrau longo, pesado, como quem enterra o passado para deixar o amor florescer. Pouco tempo depois, nasceu Bruno, o segundo filho do casal, um bebê cheio de vida que chegou para selar a nova fase da família. Gabriela, agora com 6 anos, se tornou a irmã mais velha com orgulho. Henrique, que antes vivia preso em reuniões e planilhas, aprendeu a trocar fraldas, contar estrias e se atrasar para o trabalho sem culpa.
Certa noite, depois de colocar as crianas para dormir, Henrique segurou a mão de Laura na varanda e disse: "Sabes, vezes eu penso em tudo o que a gente passou. E percebo que o verdadeiro milagre não foi a Gabriela ter sobrevivido. Foi a gente ter aprendido a viver de novo." Laura sorriu com os olhos marejados. "O amor faz isso, Henrique. Cura o que a gente nem sabia que estava doendo." Enquanto as luzes da casa se apagavam, uma a uma, o vento soprava leve, trazendo o riso das crianas L de dentro. E foi nesse instante que os dois entenderam a maior riqueza que poderiam ter conquistado não estava na conta bancária. Estava sentada à mesa, chamando-os de Mi e Pai. 5 anos se passaram desde o casamento de Laura e Henrique Monteiro. A vida que um dia foi cheia de dor e ciúncio, agora era barulhenta e cheia de amor. A casa nos jardins estava sempre tomada por risadas, brinquedos espalhados e cheirinho de bolo saindo do forno. Gabriela J., com 11 anos, era o coral da família. Bruno, com 6, era pura energia, e a pequena Jimena, de apenas 2, completava o trio que trouxe cor-vida deles. Dona Estela, agora ave carinhosa e presente, visitava a casa com frequência. Ainda havia dias em que o orgulho teimava em aparecer, mas bastava um abrau dos netos para derreter qualquer rigidez. Ela, que um dia nos soube amar, agora se descobria capaz de sorrir com sinceridade. Certa tarde, enquanto o sol dourava o jardim, Laura a encontrou sentada observando as crianas brincarem. "Eles estão crescendo RPI, disse Laura, sentando ao lado dela. Estela assentiu emocionada. "E estou crescendo cercados de amor, coisa que eu demorei uma vida para entender." Laura sorriu sem dizer nada. Era bonito ver como o tempo curava até o que parecia impossível. Mas nem tudo eram flores. Henrique vinha se sentindo sobrecarregado com o trabalho. Apesar de estar presente, às vezes voltava a se isolar, tentando resolver o mundo em silêncio, um velho árbitro. Laura percebia, mas esperava o momento certo para falar. Numa noite chuvosa, depois que as crianas dormiram, ela o encontrou no escritório com o olhar perdido. "Henrique, carregando o mundo de novo?" Ele suspirou cansado. "Eu quero garantir que nada de ruim aconteça com a gente, Laura." Ela se aproximou e pegou sua mão. "Voc J. garantiu. T aqui. Isso que importa. A gente não precisa de controle, precisa de presença." Ele ficou em silêncio por um tempo, até que sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de verdade. "Voc ainda consegue me ensinar o bevio no amor. A vida que ensina, eu te lembro." Naquela noite, deitados, ouviram a chuva batendo na janela e o riso das crianas no andar de cima, sonhando talvez com o dia seguinte. Henrique olhou para Laura e entendeu o que sempre soube, mas esse agora sentia de verdade. A felicidade mora nos instantes simples nas pessoas que ficam e na coragem de recomeçar todos os dias, mesmo depois da dor. Os anos passaram e a casa dos Monteiro continuava cheia de amor e de barulho bom. Gabriela agora era uma adolescente sonhadora. Bruno, um garoto curioso, e a pequena Jimena J. comeava a ler as primeiras palavras. O lar que um dia fora frio e silencioso, agora vivia repleto de vida. Cada canto carregava risos, desenhos e lembranas de uma jornada marcada por F e recomeço. Laura e Henrique tinham envelhecido bem. Não por falta de rugas, mas porque aprenderam a enxergar beleza no tempo. O amor deles era maduro, feito de parceria, olhares simples e silencios que diziam tudo. Dona Estela, agora com a sade mais frágil, passava os dias na varanda observando os netos com um brilho nos olhos que antes parecia impossível. Um dia segurou a mão de Laura e disse: "Voc me ensinou o que família, minha filha. Eu perdi anos tentando controlar, quando o certo era se amar." Laura sorriu com os olhos marejados.
A senhora aprendeu, Dona Estela. E isso o que importa. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das árvores, Laura sentou no jardim e viu Henrique observando os filhos brincarem. Ele parecia distante, mas tranquilo. Quando ela se aproximou, ele falou baixinho. Sabe, Laura, às vezes penso em tudo que vivemos. A dor, a solido, o medo. E vejo que foi tudo para nos trazer até aqui. Nada foi em vô Henrique. A gente entende o milagre quando olha para a terra. O vento soprou suave, carregando o riso das crianas e o cheiro das flores. Por um instante o tempo pareceu parar. Aquele amor que nasceu da perda e sobreviveu a tudo agora era a base de uma família inteira. Naquela noite antes de dormir, Laura foi até o quarto das crianas. Deu um beijo em cada um, ajeitou os cobertores e ficou ali olhando. Sentiu o mesmo arrepio que sentiu anos atrás no hospital, quando tudo começou. E sussurrou com o coral cheio. Obrigada, meu Deus, por nunca ter me deixado desistir. Ele fora o cu estava limpo e uma estrela cadente cruzou o horizonte. Henrique na varanda viu o mesmo brilho e pensou, nem todo milagre vem com barulho. Alguns chegam devagar no riso dos filhos e no abrau de quem ficou. E naquela casa simples, iluminada por amor, o silêncio de antes deu lugar certeza mais bonita de todas, quando o amor verdadeiro ele cura o que a vida não consegue explicar. O tempo seguiu seu curso e a vida dos Monteiro ganhou novos contornos. Gabriela, agora com 17 anos, estava prestes a terminar o ensino médio. Bruno, com 12, vivia com a curiosidade de quem quer descobrir o mundo, e a pequena Jimena, com 8, herdara o sorriso largo da Mé. A casa que um dia foi palco de dor e ciúncio se tornara um lar cheio de estrias, lembranas e amor. Mas a vida, com sua delicadeza e suas provas, trouxe um novo desafio. Dona Estela começou a adoecer. Os dias já não eram muito leves para ela. A fora que antes sustentava suas palavras, agora morava nas mãos trêmulas e no olhar cansado. Mesmo assim, insistia em sentar na varanda todas as tardes para ver os netos brincando. Dizia que o riso deles era o som que mantinha seu coral batendo. Numa dessas tardes, chamou Laura para conversar. Sabe, minha filha, o tempo me ensinou o que nenhum dinheiro nem orgulho conseguiram. Eu errei tentando mandar no destino. Mas o amor sempre sabe o caminho. Laura segurou a modela emocionada. A senhora virou o coral dessa casa, Dona Estela. A Gabriela te admira, o Bruno te ouve e a Jimena sua sombra. A idosa sorriu com lágrimas nos olhos. Ento valeu a pena ficar viva para ver isso. Quando Henrique chegou naquela noite, encontrou Laura sentada na varanda com o olhar distante. A mami dormiu? Ele perguntou. Dormiu sim, mas hoje ela me pediu para não acordá-la cedo. Disse que queria sonhar mais um pouco. No dia seguinte, Dona Estela partiu serenamente enquanto o sol nascia. No colo de Laura, como quem apenas muda de lugar, deixou um sorriso e uma paz que ninguém conseguia explicar. O luto foi silencioso, mas cheio de gratidão. Gabriela escreveu uma carta linda e leu no velrio: a vovó me ensinou que o amor não morre, ele muda de endereço. Depois daquele dia, Laura passou a cuidar das flores do jardim da sogra, que voltaram a florescer com mais cor do que nunca. Henrique, emocionado, disse: ela deixou amor demais para caber esse na lembrana. E assim mesmo, com a dor da despedida, a família entendeu que o ciclo da vida, isso amar, curar, deixar ir e continuar amando. Porque quando o amor verdadeiro ele no termina, ele se transforma. Os meses depois da partida de Dona Estela foram silenciosos, mas cheios de um tipo novo de paz. A saudade morava em cada canto da casa,
Mas junto dela havia gratido como se o amor dela tivesse ficado espalhado pelas paredes, pelas flores do jardim e nos corais de cada um. Laura continuava cuidando do lar com o mesmo carinho de sempre, mas agora toda mãe regava o canteiro preferido da sogra. As margaridas soteimosas, como ela dizia, sorrindo. Henrique, por sua vez, passou a desacelerar. Trocou o ritmo frentico do trabalho por mais tempo com a família. E quando o sol cacaa, sentava-se na varanda com uma xícara de café, observando Gabriela, Bruno e Jimena brincarem no quintal. Certa noite, Gabriela chegou do Cougiu com uma notícia inesperada. Pai, eu passei para a faculdade, gritou segurando o papel nas mãos. Laura a abraou, chorando, como se o tempo tivesse se dobrado, e de repente aquela menininha doente e frágil do hospital voltasse memria. Vó que merece o mundo, minha filha, e a sua ave deve estar orgulhosa, ele do cu. O jantar naquela noite foi uma celebral simples, mas cheia de emou. Entre risadas e lembranas, Henrique levantou um brinde vida que um dia foi ciúncio e hoje emsica. Mas a vida generosa como ainda tinha um presente a entregar. Um domingo, enquanto arrumava algumas caixas antigas, Laura encontrou uma carta escondida entre os livros da sala. A letra era firme e antiga, era de Dona Estela. Se vocês estiverem lendo isso porque Jota, entendi o que demorei uma vida para aprender. O amor, o único legado que vale a pena deixar. Cuide uns dos outros. E Laura obrigada por ensinar a minha família a amar de verdade. Laura leu em voz alta, e ninguém conteve as lágrimas. Gabriela, com a voz embargada, disse: ela nunca foi embora no meu amor. O amor verdadeiro nunca vai. Naquela noite o jardim inteiro parecia respirar junto com eles. As margaridas balanavam ao vento e Laura sentiu que a vida seguia mais leve e mais plena. Porque o amor daquela família nasceu de uma dor, mas aprendeu a florescer em todas as estais. E no coral de Laura, uma certeza milagres não acabam, eles apenas mudam de forma. Os anos seguiram, e a vida dos Monteiro foi mudando junto com o tempo. Gabriela Jota estava na faculdade estudando psicologia, dizia que queria entender o coral das pessoas, talvez porque soubesse o que ser curada por amor. Bruno, agora com 16 anos, sonhava em ser emicico e passava horas no quarto tocando violo. Já a Jimena. A caula crescia curiosa, igual-me sempre cheia de perguntas e com um brilho nos olhos que lembrava o do pai. A casa nos jardins, antes esse símbolo de luxo e sólido, agora era puro lar. O jardim florido que um dia foi cuidado por Dona Estela se tornara o ponto de encontro da família. Ali, aos domingos, Henrique fazia churrasco. Laura preparava limonada e as crianas riam at o sol se pr. Era nesses momentos simples que eles percebiam o quanto o amor havia transformado tudo. Mas naquela noite de domingo, enquanto todos se recolhiam, Laura ficou sozinha na varanda. Olhava o cu e pensava no tempo em como ele leva tudo, mas também me devolve de outro jeito. Henrique se aproximou em silêncio, trazendo 2 xícaras de CA. Sabe o que eu percebi hoje? Ele disse, sentando-se ao lado dela. A Gabriela virou você, Laura sorriu. E o Bruno virou voque teimoso, mas com o coral bom. Ele riu. Ento estamos em boas mãos. O vento soprava leve, e uma sensação de completude pairava no ar. Foi quando Laura disse com um tom sereno, quase sussurrando: acho que agora eu entendo o que paz, Henrique. No ausência de dor, a presena do amor em cada pedacinho da vida. Henrique olhou para ela com ternura e segurou sua mão. A gente passou pelo inferno, Laura. Mas Vok transformou tudo em paraço. Ela sorriu com os olhos marejados. Não fui eu. Foi Deus e a coragem da gente de não desistir. Dentro da casa, o som do violo de Bruno ecoava. Gabriela cantava baixinho, e Jimena batia palmas fora do ritmo.
Henrique olhou em volta e suspirou emocionado. Escuta, Su, o som da vida. Laura encostou a cábia em seu ombro. Ellie fora as luzes da cidade piscavam como estrelas, e naquele instante ela entendeu o amor que um dia comeou num hospital entre a dor e a esperança. Agora era a trilha sonora de uma família inteira. Porque o amor verdadeiro não tem fim, ele apenas aprende a viver em paz. Os anos continuaram passando e o tempo sempre silencioso e esbio foi redesenhando a estria da família Monteiro. Gabriela J. se formara em psicologia e havia começado a atender crianças com traumas emocionais. Quero ser para elas o que a tia Laura foi para mim, dizia com brilho nos olhos. Bruno tocava em pequenos shows de bar, escrevia MCs sobre amor e recomeu, e cada nota parecia carregar um pedacinho da estria da família. Jimena, por sua vez, era o coral inquieto da casa curiosa, criativa e cheia de sonhos. Laura e Henrique, agora com cabelos grisalhos, se olhavam de um jeito maduro, calmo, como quem J venceu as maiores batalhas. Não havia luxo que os impressionasse mais o que realmente importava. Estava ali em volta da mesa, nas risadas, nos abraus e nos cheiros da casa que tanto lutaram para reconstruir. Numa tarde de domingo, enquanto Laura organizava fotos antigas, encontrou uma imagem amarelada. Gabriela ainda bebe nos braus dela, e Henrique observando ao fundo com aquele olhar misto de medo e esperança. O tempo parou por alguns segundos. Ela se sentou emocionada e chamou o marido. Olha, se Henrique lembra desse dia. Ele pegou a foto e sorriu. Como esquecer? Foi o primeiro dia em que eu a vi sorrir depois de tudo. Eles ficaram em silêncio, revivendo lembranças. Ellie fora o vento balanava as cortinas e trazia o riso das crianças de vizinhos brincando na rua. A vida parecia se repetir, que dessa vez com paz. Noite durante o jantar, Gabriela contou que havia recebido um convite para trabalhar em uma clínica social no interior. Henrique, surpreso, perguntou: mas e se sentir saudade da gente? Ela riu com o mesmo sorriso doce da Mi. A saudade vai existir, pai. Mas foi Vox que me ensinaram que o amor de verdade não se mede pela distância. Ele continua mesmo quando a gente segue novos caminhos. Laura segurou a mão da filha e respondeu baixinho: vai, minha menina. O amor que vós se dê ao mundo, a nossa continual. Depois que todos foram dormir, Henrique e Laura ficaram na varanda observando o cu. A gente conseguiu, Laura, ele disse emocionado. Ela encostou a cabeça em seu ombro e respondeu: Noah Henrique foi o amor que conseguiu. E assim, sob o cu estrelado, os dois entenderam que o tempo não apaga o que verdadeiro apenas transforma. Porque quando o amor real ele não termina com o fim de uma estria, ele comeia em cada novo recomeu. Alguns anos se passaram desde que Gabriela partiu para o interior. A casa dos Monteiro, agora mais silenciosa, guardava nas paredes as marcas de uma estria que o tempo não apagaria. Laura e Henrique envelheciam lado a lado, aprendendo a conviver com o espal que os filhos iam deixando. Bruno Snotossil morava sozinho tocando em bandas, e Jimena, prestes a terminar o código, vivia com a cábia nas nuvens, cheia de planos e vontade de mudar o mundo. Mesmo com as mudanças, o amor continuava sendo o fio que ligava tudo. Aos domingos, a casa se enchia novamente. Era dia de reencontro de mesa posta e risadas altas. Gabriela vinha com estrias sobre as crianas da clínica. Bruno trazia o violo e Jimena gravava tudo com o celular, dizendo que um dia faria um documentário sobre a família. Numa dessas tardes, enquanto todos almoavam no jardim, Laura se afastou por um instante e ficou observando de longe. Viu Henrique brincando com os netos que comeavam a chegar, Gabriela rindo de algo que o irmão dizia e Jimena registrando cada momento. Um N se formou na garganta dela. Henrique percebeu e foi até ela. Tudo bem, meu amor,
Tessins que, se vezes eu olho para tudo isso e penso, valeu a pena cada dor, cada lágrima. Ele sorriu com aquele olhar calmo, de quem finalmente aprendeu a entender o tempo. A vida não foi fácil com a gente Laura. Mas ela foi justa. Devolveu tudo que tirou em amor. Noite depois que todos foram embora, os dois ficaram sozinhos na varanda como sempre faziam. Laura segurou a mão dele, Joato, enrugada, e disse baixinho: Sabe, Henrique, eu acho que o amor, isso no sobre comear de novo, sobre continuar mesmo quando o tempo muda tudo. Henrique assentiu emocionado. Ivoque continuou comigo o tempo todo. Ele dentro sobre o aparador estava a mesma foto antiga Laura com Gabriela ainda bebe e Henrique ao fundo sorrindo temido. Ao lado uma nova moldura mostrava toda a família reunida agora com netos a continual de um amor que atravessou Gerais. Naquela noite Laura adormeceu com o coral leve. E enquanto o vento balanava as cortinas, Henrique olhou para o cu e sussurrou: Obrigado, meu Deus, por ter me ensinado por meio dela que o amor não precisa ser perfeito, se precisa ser verdadeiro. E foi assim que eles entenderam que o amor, quando real, não termina, ele apenas muda de forma e continua vivendo nas pessoas que a gente deixa. Os anos seguiram, e o tempo sempre gentil com quem ama foi deixando suas marcas na casa dos Monteiro. As paredes agora cobertas de fotos e desenhos dos netos contavam a estria de uma família que nasceu da dor, mas floresceu no amor. Laura e Henrique Joto, com o cabelo completamente branco, passavam as manhãs tomando café na varanda, lembrando do passado com sorrisos tranquilos. Certa tarde, Gabriela chegou de surpresa, trazendo os filhos e uma notícia. Me vou abrir uma clínica perpria. Quero chamar de Casa Esperana, igual o jeito que a senhora transformou a nossa. Laura não conteve as lágrimas. Viu ali o ciclo se completar. Tudo o que um dia comeou com sofrimento, agora inspirava novas vidas. Bruno também se realizava, vivia de MCK e compunha canes sobre F Coragem e recomeu letras que tocavam o coral de quem ouvia. Jimena, prestes a entrar na faculdade, dizia que queria escrever um livro sobre a história da família. As pessoas precisam saber que o amor cura de verdade, me dizia cheia de brilho nos olhos. Naquela noite, quando todos Joto tinham ido dormir, Laura olhou para Henrique e disse: Sabe, amor, a gente passou por tanta coisa. E hoje tudo que ficou gratido. Ele apertou a mão dela com um sorriso calmo. A vida pode ter levado muita coisa, Laura, mas deixou o essencial, o amor que a gente construiu. O vento balanava as cortinas e ele fora as margaridas, aquelas que Dona Estela tanto amava, floresciam de novo. Era como se o passado inteiro dissesse: Vox conseguiram. A história dos Monteiro mostra que o amor, único investimento que nunca de prejuízo. Ele pode demorar, pode doer, mas sempre volta transformando o que era perda em propósito e o que era dor em esperança. Ivoque acredita que o amor tem esse poder de curar e recomear. Deixe seu comentário. Curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais estrias que aquecem o coral e fazem a gente lembrar do que realmente importa amar apesar de tudo.